Eu quero compartilhar aquilo que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 12. Vamos voltar um pouquinho, deixa eu contextualizar com vocês. Vamos voltar no 6. Os do grupo de louvor podem permanecer aqui no altar, que vai ser breve. Diz assim, 5, vamos voltar um pouquinho já no versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que o pouco fermento levera a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associaveis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Uma palavra dura. A carta de Paulo a Coríntios é uma carta corretiva, principalmente a primeira carta. O contexto aqui, entenda que Paulo ele recebe a informação do que estava acontecendo na igreja através de uma célula chamada na casa de Cloe. E ele escreve a carta a 1 Coríntios, dando retorno para a igreja que como deveria se comportar. Quando nós falamos, hoje ao dia nós também estaremos entregando o nosso jejum de 21 dias de fermento. É por isso que eu quero compartilhar a questão do fermento, do velho, chamado velho fermento. Que Paulo vai dizer que lançai fora o velho fermento. Nossa vida deve ser de fato sem fermento. O que seria isso? Nós, queridos, entenda algo. Eu creio que a grande maioria, talvez todos, estão muito felizes, porque por mais de 30 dias, praticamente uns 40 dias, nós estávamos sem congregar aqui no mesmo local. 40 dias. Para aquele que passou, para aquele que já tem 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, sabe que esses 40 dias foi como uma eternidade. Porque de repente você tem uma prática da semana inteira, estar na casa de Deus, de repente isso é tirado. Para alguém que talvez não tenha esse hábito, não tenha feito tanta diferença, mas aquele que tem o hábito de estar na casa de Deus, de congregar com os irmãos, meu Deus, 40 dias parece ser o que durou uma eternidade. Mas eu entendo que o momento que nós estamos vivendo é um tempo também onde nós estamos sendo trabalhados, moldados, experimentados na nossa fé. Eu vos louvo, porque mesmo diante do medo da pandemia, mesmo diante do medo do vírus, vocês escolheram estar aqui adorando ao Senhor. Sei que alguns não puderam, eu entendo isso. Alguns são grupo de risco, também entendo isso. Mas vocês escolheram estar diante de uma boa condição. Eu creio que nós iremos sair, nós estamos sendo trabalhados nossa vida acerca da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Nós vivemos um tempo onde que é muito comum as pessoas falarem que são gospels, as pessoas falarem que são evangélicos, pessoas falarem que amam a Deus, e muitas vezes no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações, não condiz com aquilo que eles professam. Eu quero primeiramente pontuar algumas coisas com vocês. Primeiro, Jesus nunca estabeleceu uma religião. E às vezes isso é mal compreendido pelas pessoas. O cristianismo, as maiores religiões do mundo, e nós muitas vezes professamos como se nós fôssemos cristãos. Mas se você olhar e analisar dentro de um contexto da palavra de Deus,
A palavra cristão só vai surgir com alguns discípulos em Antioquia, mas Jesus nunca estabeleceu uma religião por nome cristianismo. Se você estudar ao longo, e eu quero rapidamente em 5 minutos falar um pouco da história da igreja. A igreja no início, depois que acontece a situação de Jesus ser levado aos céus, vem o dia depois de Pentecoste. O contexto está dizendo agora, as pessoas que viam e enxergavam aqueles que caminhavam com o Senhor, ele era chamado os do caminho. A igreja era chamada aqueles que eram do caminho. Volta um pouquinho e volta na palavra igreja. A palavra igreja, que é eclésia, significa chamados para fora. Naquele tempo já existia a palavra eclésia, mas a palavra eclésia ou eclésia, ele está dizendo que é um grupo político que discutia acerca dos problemas, mas que não se envolvia, eles eram fora. Então esse grupo de discussão, Jesus vai dizer: a minha igreja, o meu grupo vai ser diferente. Então igreja é chamados para fora. Então primeiro ponto, a igreja ela surge dentro e ela é conhecida os primeiros como aqueles do caminho. A expressão daqueles que haviam conhecido o evangelho de Cristo foram chamados como aquele do caminho. Apóstolo, por que aquele do caminho? Porque Jesus se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. A partir daquilo, as pessoas entenderem e saberem quem era Jesus, eles tinham sua vida transformada. A palavra conversão é mudança de rota, que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 2, sobre o metanoia. Ele está falando sobre a mudança de rota. Falar de viver uma vida cristã está falando acerca da mudança de comportamento e de atitude. Vem dos caminhos, passa pouco tempo, né? Antioquia, alguns ali que eram discípulos é chamado de Cristo, de cristãos, porque era parecido com Cristo. A igreja ganha um nome agora, e de repente as pessoas começam a chamar de cristãos, o do caminho, os cristãos. Passa pouco tempo, a igreja começa a se estruturar rapidamente, para que você possa entender ao longo da história. Quando chega já, nós estamos agora no século 3, a igreja está fortalecida, cresce em número, cresce em qualidade no meio de um império romano. A igreja cresce através de conversão genuína. As pessoas olham para outro: o que aconteceu com você? Sua vida mudou, você está com um rosto diferente, você está com atitude diferente. E ele começa a falar sobre Cristo. O que aconteceu com você? Sua vida foi mudada, foi transformada. E começa a falar sobre Cristo. O que aconteceu com você? Você está mudando, você é um homem diferente, você é um pai diferente. E as pessoas conheciam Cristo através da mudança de comportamento, de caráter. O caráter, ele era transformado. A pessoa passava a mudar os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes. E daí, quando chega no século 3, está fortalecido. Constantino, com o objetivo de tentar ganhar o império, declara que se ganhasse, ia transformar todo o império romano em cristão. Assim começa a igreja a se perder ao longo da história. A igreja começa a se organizar como uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica. E não há nenhum erro nisso, porque católico está dizendo aquilo que é universal. Nós também somos católicos dentro dessa perspectiva, de sermos universais, de alcançarmos todos os povos. A igreja começa a se fortalecer como Igreja Católica Apostólica. Chega já no ano de 1000, começa o conflito, porque Roma está estabelecendo como a igreja. Por outro lado, agora em Constantinopla, por referência e por influência, também tem o seu poder, onde está Istambul, Turquia. E começa então a briga entre onde vai estabelecer-se o bispado. A igreja então, no ano 1170, ela rompe. Roma rompe então com Constantinopla. Surge a Igreja Católica Apostólica Romana e surge a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E de repente agora começa, mas isto Cristo nunca desde o início estabeleceu.
Continua a igreja então se desenvolvendo dessa forma. Chega em 1500, vem a chamada reforma, quando um dos padres, quando chega Martinho Lutero e fala, não concordo com isso, colocando 95 teses, falando, eu não concordo com esse comportamento porque é antibíblico. Aí nós passamos pela reforma, passamos por todas as fases da igreja, todas as fases da igreja. Daí surge agora a igreja que antes era cristã, agora vai chamar o nome dos protestantes. Daí vai surgir a igreja presbiteriana, como outras, chamada igreja protestante, aquela que protesta contra o erro, protesta contra a igreja católica, os protestantes. Mas o termo cristianismo, o termo evangélico, o termo gospel, o termo protestante, nenhum desses Jesus estabeleceu. A igreja passa por fase, e há pouco tempo atrás, 100 e poucos anos, a igreja passa por um avivamento, e daí surge um outro movimento, chamado movimento do pentecostalismo, e daí começa a surgir agora a igreja pentecostal, disso, daquilo. Apóstolo, se eu quero chegar aqui, que eu finalizo. O que Paulo está dizendo aqui sobre o chamado fermento, Paulo está dizendo isso aqui é o evangelho puro e genuíno. Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós não podemos sairmos cristãos porque nós estamos ligados a uma denominação. Nós não podemos dizer que nós somos cristãos porque nós estamos ligados, de repente, a um nome, gospel, evangélico ou católico. Nós temos que dizer que somos cristãos porque nós somos a imagem, nós somos a cópia. De fato, nós somos parecidos com Cristo. Falar que é cristão é ter um caráter transformado pelo caráter de Cristo. Isto é cristianismo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem que é cristão, que fazem parte de uma igreja, mas o seu comportamento não condiz com alguém que conheceu a Cristo, alguém que conheceu o Senhor. Eu creio que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo fantástico para nós termos o nosso comportamento revisto. Nós estamos vendo um dia onde todas as pessoas falam que professam uma fé evangélica, mas professar a fé evangélica é ser transformado pelo evangelho. E que evangelho é esse, apóstolo? Evangelho é a anunciação das boas novas. Isto é evangelho. Eu não posso dizer que eu sou cristão e se continuo mentindo para as pessoas. Eu não posso dizer que eu sou cristão, mas continuo prostituindo. Eu não posso dizer que eu sou cristão, mas continuo fofocando. Eu não sou cristão, eu sou uma farsa. Se a minha fé não me transformou, é uma fé enganosa. Qual vai lá ao longo da história da igreja, você vai ver homens, por exemplo, como os puritanos, que influenciou toda a transformação da Inglaterra. O homem dizia, não, nós não podemos sermos conduzidos pelas práticas erradas. Os morávios, um grupo que no meio da prostituição, da negociação, da igreja que havia se perdido e corrompido, os morávios diziam, não, nós temos que guardar a palavra de Deus, e nós temos que viver de acordo com o evangelho da graça, da transformação. Um evangelho que muda o caráter do homem. E os morávios iam pregando, evangelizando uma conversão real e verdadeira. Eu tive a oportunidade de estar onde os cristãos foram perseguidos, em Istambul, antiga Constantinopla. Eu tive lugares onde eu entrei em igrejas subterrâneas. As pessoas adoravam a Deus escondidas. Não podia. Eu fui em cidades onde que tinha marca, por exemplo, Pamukkale, tem a marca nas casas, próximo do Mar Egeu, algumas casas tinham a marca de uma pequena cruz, comunicando, ali tem um cristão. Ali mora um cristão. Eles não poderiam falar. Sabe como que eles se comunicavam? Já no século II a comunicação era diferente. Eles chegavam perto de um, sentavam perto do outro. Ele é cristão e ele quer saber se o outro também é cristão. E ele fazia a primeira marca. Ele puxava como se fosse
falando uma meia-lua. Ele olhava aquele meia-lua, fechava aquela meia-lua, fazendo um símbolo de um peixinho. Aí ele entendia por código que ele também é cristão. As pessoas convertiam ao Evangelho através da mudança de comportamento, mudança de atitude. Eu não posso falar que eu sou, e Paulo está chamando esses, calma aí, cuidado, você deve lançar fora o velho fermento. E aqui Paulo pega até pesado, porque o contexto, Paulo está chamando a atenção de uma igreja, onde que muitos sabem que outro é um velho fermento, e Paulo está referindo a pessoas, e Paulo dizendo, vocês estão aceitando, está te influenciando, está falando mal, está estragando toda a massa, está estragando tudo. Paulo está dizendo, deve se ignorar, deve tirar fora. Paulo chama a atenção. Paulo está dizendo, eu não estou falando contra aqueles que é do mundo, porque do mundo é assim mesmo, mas como você pode aceitar no meio de vocês pessoas que estão atuando e agindo de forma errada? É o velho fermento que leveira toda a massa. Quando Paulo fala isso, querido, a gente por muito pouco, nós somos contaminados por aquilo que nós ouvimos. A imprensa está investindo de uma forma maciça para gerar medo nas pessoas, pânico, ataque ao governo, ataque a isso, aquilo. E muitas das vezes nós somos levados e conduzidos. Nós não percebemos que nós estamos também sendo envolvido também pelo fermento que está sendo colocado. Paulo chama atenção, nós não aceitamos isso. Ele fala, não vos associareis, vocês não devem se associar com os impuros. Como assim, apóstolo? Nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que preservar a nossa fé, nós temos que preservar, nós temos que guardar, querido, o evangelho que não muda. Eu gosto de usar uma roupa indecente, eu acho que o resto é religiosidade. O evangelho que não muda a sua forma de vestir, não muda a forma de falar, não muda a forma de pensar, você não conheceu esse evangelho. A sua transformação, ela é questionável. Uma transformação, uma fé onde não mudou o seu comportamento em casa como marido, não mudou a tua atitude em casa como esposa, não mudou a tua atitude em casa como filho, a sua conversão, ela é questionável. Nós não podemos sermos levados, eu me alegro quando eu sei que grande parte dessa nação hoje já é uma nação que declara cristã. Mas a questão não é declararmos se essa nação é 100% cristã. Se declara que são evangélicos, se declara que são gospels, mas deve ser uma nação que é transformada pelo poder do evangelho. Pelo poder do evangelho. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Isto é evangelho de a transformação. Isso é o evangelho de Cristo. As pessoas serão convertidas não por aquilo que nós estamos falando, mas por aquilo que nós vamos apresentar, pela mudança de comportamento. Ao terminar, eu vejo nessa pandemia tudo está acontecendo por um lado muito bom, porque a nossa fé é experimentada, a nossa confiança em Deus é experimentada. Onde está o nosso amor é experimentado. No fim é profético, o amor de muitos iriam se esfriar, e de fato está esfriando, mas uma vez convertido, uma vez transformado, uma vez conhecendo o evangelho da transformação, nova criatura nós somos. As velhas coisas se passaram, eis que se fez tudo novo, tudo novo, tudo novo. Uou! A nossa vida, a sua vida foi transformada.
Esse é o evangelho de transformação. Esse é o evangelho que cura, que liberta, que restaura. Apóstolo, eu era uma pessoa mentirosa, não minto mais. Eu era uma pessoa fofoqueira, não faço mais isso. Uma pessoa que roubava das pessoas, não roubo mais. Meu caráter foi trabalhado, foi tratado, foi restaurado, foi transformado pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus. Nós estamos saindo deste tempo mais fortalecido do que nós entramos. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem que nesse tempo se viu refletindo sobre a sua vida? Levanta a mão. Quantas pessoas? Foi um tempo de reflexão para todos nós. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que estou arrumando a minha vida? Quantas decisões erradas? Quantas decisões equivocadas? O que eu estou fazendo? Para onde que está indo? Um pequeno vírus mostrou que essa força toda que a sociedade mostra é toda uma mentira. Temos medo, sentimos pavor, e ele é capaz de nos colocar dentro de casas, desesperados, com medo. Descobrimos, cadê os cientistas? Cadê os ateus? Cadê? Onde estão? Onde estão? Eles olham e veem. Cadê as festas, as bagunças? Cadê as prostituição, as festas rave? Cadê? Descobrem que tudo isso é nada. No final, viu que o verdadeiro valor, e a esposa que há muito tempo que não abraçava, é o filho que mal via. Descobre, na verdade, quem você tem mais perto de você é a sua família. Esses que estão do seu lado. Descobre-se isso. Rever que sem Deus não tem como viver. Sem Deus não dá para ser feliz. Sem Deus não tem sentido essa vida. É tempo de vivermos esse evangelho de transformação.